O assunto de hoje de Revit é sobre símbolo de corte. Meu nome é Paulo Galvão, eu vou ficar com vocês nesses 5 a 10 minutos. Para quem quer saber mais sobre mim ou na empresa onde eu trabalho, dá um pause nesse vídeo e veja o meu perfil. Assunto de hoje, símbolo de corte. Recebi de um usuário que está iniciando em Revit com a seguinte pergunta: como reaproveitar um símbolo de corte feito no AutoCAD no Revit? Vamos lá. Aqui eu tenho um exemplo de CAD que tem alguns símbolos. Mas antes de utilizar esse símbolo no Revit, precisamos entender o seguinte: o Revit trabalha sempre em milímetros com os seus símbolos. Em outras palavras, eu preciso reaproveitar esse símbolo feito no AutoCAD, mas eu preciso inserir esse símbolo em milímetros no Revit. Alguns já podem me questionar que na hora que for importar um arquivo DWG, eu posso mudar a escala. Mas para facilitar a vida desse usuário e fazer uma explicação bem clara, eu vou demonstrar para vocês que o melhor caminho que eu vejo é transformar isso aqui e essas medidas em milímetros. Nesse caso desse projeto, está escala 1:50, tá? Então, se você for medir deste ponto a esse ponto, está marcando ponto 48. Só que na folha não aparece ponto 48. Como que aparece na folha? Vou abrir agora o meu Design Review. No Design Review, eu tenho o mesmo projeto, os mesmos símbolos, ok? E eu vou medir isso daqui. Então, se eu for usar uma cota de referência e medir dessa ponta até essa ponta, está marcando 9,6 milímetros. Em outras palavras, eu tenho que pensar em milímetros no Revit. Como, por exemplo, altura de texto. Se eu tenho uma altura de texto de 3,2, é essa altura que eu tenho que respeitar. Ok? Então, é muito comum as pessoas começarem a se confundir sobre tamanho de símbolos no Revit. Por que o Revit só trabalha em milímetros? É para seguir as normas de padrões que nós temos nos projetos de arquitetura. Em outras palavras, se eu trabalhar em corte 1:50, 1:100, 1:200, o que for, símbolos, cotas, textos, tem que manter sempre o mesmo tamanho. Por isso que eu gerei aqui um DWF para ser aberto no Design Review e medir isso no papel. Vocês podem fazer isso com projetos impressos. Peguem uma régua e façam a medição. Vocês vão encontrar exatamente esses valores. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse símbolo, vou copiar esse símbolo para um outro arquivo e vou respeitar essas medidas. Aqui eu tenho um símbolo já convertido em milímetros. Se eu for medir deste ponto até esse ponto, eu tenho 9,6. Vocês podem reparar que é a mesma medida que eu tenho no DWF. Também 9,6. Então, vou salvar esse símbolo e vou inserir esse arquivo dentro do Revit. Então, qual é o passo para transformar um arquivo DWG no símbolo de corte para o Revit? Então, vou clicar aqui em New, vou usar aqui a opção chamada Família. Na opção de Família, vou clicar em Anotações. Em Anotações, eu vou usar uma opção chamada Metrical Section. Bom, vai aparecer exatamente essa anotação, dizendo para você o seguinte: a intersecção horizontal do seu lado direito desses reference planes define a conexão de localização no seu projeto usando o Section Line, o sistema Section Line. O que está querendo dizer o que para nós? Toda vez que for gerar um corte e clicar aqui na tela, repare o centro de rotação no meu modelo.
repare que ele está girando em torno desse ponto, que esse ponto que está girando é a intersecção do meu modelo, usando os reference plane. E repare que no momento que estou girando esse corte, os riscos que representam a posição do texto vai acompanhar também. Então é importante que, além de manter esse ponto de rotação, dessa intersecção do lado direito, mantenha também centralizado o texto na sua inserção. Vamos ver como funciona isso. Então, voltando para cá, vou deletar isso daqui. E vou respeitar tanto essa linha, inclusive está pinado, junto com essa linha que está pinado. Vou importar um arquivo de CAD. É importante importar ele, do meu ponto de vista, como preto e branco e manter sempre em milímetros. Eu não gosto de usar o Auto Detect, ok? Eu sempre prefiro escolher a unidade de medida, se necessário, sempre abrir o arquivo DWG e conferir a medida. Então, preto e branco e milímetros. Eu vou dar um OK. Pode acontecer que apareça essa mensagem para vocês, falando que não está encontrando nada no PP Space, no nosso caso layout, relacionado ao AutoCAD, e pergunta, você quer importar do modo Space? Sim, quero importar do modo Space. Ok, importei aqui meus elementos. Comparado com o símbolo de padrão do próprio Revit, ele é um pouco maior. Não tem problema nenhum. Eu vou simplesmente deletar essas linhas, vou pegar essas linhas, vou movimentar desse ponto para esse ponto. Ok? Alguns podem me questionar, poderia abrir e já desenhar aqui dentro? Sim, sem problema nenhum. Mas o foco dessa demonstração é reaproveitar símbolos, ou no caso, o símbolo de corte feito no AutoCAD para o Revit. Por isso que eu estou seguindo esses passos. Eu posso pegar esse ponto aqui, arrastar ele até essa intersecção, se eu quiser. Ok? Posso pegar e explodir o símbolo que foi feito no próprio CAD. E qual é a vantagem de fazer isso? É que na opção Manager, Object Styles, se a pessoa utilizou um layer chamado ArcLine Underline Corte, eu posso reaproveitar esse mesmo conceito de layers para dentro do Revit. É só uma questão, por exemplo, de mudar de cores, tipo de linha, espessura e assim por diante. Vamos ver? Vejam, respeitou a linha vermelha com a chura aqui em preta, conforme o padrão de CAD. Agora, o resto está fácil. Insira um label. Esse label vai captar as informações do meu projeto. Geralmente, o Revit, para o padrão de corte dele, ele usa essa opção, número do detalhe. Ou você pode usar ViewName. Enfim, vai ficar de acordo com o que você achar melhor. No corte, no símbolo de corte do Revit, ele usa número de detalhe junto com o número da folha. No nosso caso, para a demonstração, vou usar o número de detalhe, mas fique bem claro que eu posso usar o ViewName. Número de detalhe, vou importar e dar OK. Outra coisa que é importante, vou diminuir um pouco aqui essa caixa. Outra coisa que é importante é configurar também a mesma unidade de milímetros que está lá na minha opção Design Review. Lá está 3.2, então eu posso dar um Edit, duplicar 3.2 milímetros, dou OK. Vou deixar aqui também com 3.2 milímetros, posso escolher a fonte. Eu particularmente gosto de desativar essa opção de background, deixar ele transparente. Então vou deixar o fundo do texto transparente. Então eu acertei essa opção, mas com a opção de tamanho de texto, e vou apertar OK.
Ótimo. Agora, um ponto que eu acho que deveria ser um pouco melhor no Revit é o ponto de inserção do texto relacionado aos símbolos. Nós não temos, que nem no AutoCAD, na opção Manager, inclusive vou até demonstrar para vocês, que aqui é a parte de snaps, nós não temos aqui uma opção para texto, que nem acontece no arquivo de CAD. Tá? Nós temos endpoint, midpoint, nearest, workplane grids, enfim, tem tudo menos associado com o nosso amigo texto. Eu sinto um pouco de falta disso. Então teremos que fazer o quê? Arrastar esse texto mais ou menos aqui no centro. Tá? Respeitem esse ponto aqui com essa intersecção, de tal forma que consiga centralizar isso aqui. Um pouco mais para cá, um pouco mais para cá, até centralizar esse texto com esse símbolo. Okay? É importante que a gente faça isso. Porque no momento que eu tiver que gerar esse corte, esse símbolo, esse número 1, que está usando como um exemplo, fique centralizado. Feito isso, salvo o arquivo. No caso meu está como família 2. Não vou salvar esse arquivo, mas vocês podem salvar na sua biblioteca e apertar aqui a opção Load Projeto. Carrego o meu projeto, agora eu faço a mudança. Então eu clico aqui na parte de símbolo, está fácil de fazer. Clico aqui na opção Edit. Nessa opção Edit dele, posso duplicar para ter um outro padrão de corte. Vou apertar o OK. E depois que apertar OK, eu vou nesse campo, na opção Section, clico nele e vou mudar esse cabeçalho, tá, do Section para a família que eu criei, que é a família 2. Ótimo. Dou OK. Dou OK. E já foi feita a mudança do meu símbolo. Simples, fácil, rápido. Algumas pessoas podem perguntar por que fica com essa cor azul. Significa que ele é um botão. Se eu dar um duplo clique, ele vai mostrar para mim o corte que foi feito. Mas não precisa se preocupar que na hora que for trabalhar com a parte de impressão, ele vai ficar vermelho, né? Então eu tenho aqui uma folha semi-pronta. Vou dar um zoom mais próximo nessa folha. E se eu apertar aqui agora um zoom preview, repare que não terei essa dor de cabeça. Ele vai respeitar aqui os símbolos de cores que eu tiver aqui, tá? Então, não precisa se preocupar se vai ficar daquela cor. Ele vai respeitar a cor do símbolo. Se precisar mexer no tipo de linha, é fácil. Vem na opção Manager, Object Styles, clique na opção Anotação e na opção de anotação, procure aqui a opção chamada Section Line. Pode também mudar a cor, vou deixar aqui vermelho, e também vou mudar o tipo de linha. Ok. Feito isso, dou OK. Repare que ele vai respeitar também as cores dessas linhas. Esse foi o assunto de hoje. Quem quiser mandar mais sugestões para mim, mande para contato@paulogalvão.com ou para paulo@tecgraph.com.br. Quem quiser também mais informações sobre Revit, pode consultar meu site, paulogalvão.com. Pode procurar vídeos relacionados a Revit ou outros tutoriais para user/3D Paulo no canal do YouTube. Ou quem quiser também mais informações, entre no site do Facebook da Tecgraph e manda curtir a nossa página. Ok? Obrigado. Até a próxima.